e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Irmãos, começo do ano, dia 4 de janeiro, eu estive fazendo uns exames de rotina. A maioria dos irmãos já sabe, meu testemunho, que eu tive câncer, né? Aos 20 anos de idade, 5 anos atrás. E foi um câncer maligno de tireoide, 9 horas de cirurgia, tiraram tudo que tinha no meu pescoço, só os ossos e as cordas vocais ficaram, né? E as artérias. Mas o resto tiraram tudo, até o nervo do braço já estava consumido pelo câncer e tiraram. E sempre eu tenho que estar fazendo esses exames de rotina para ver se não tem células malignas, tem que sempre estar cuidando. E eu fiz no começo do ano os exames e os médicos acharam ali um nódulo de 11 centímetros, menor que um ovo de codorna, um pouquinho, e ele estava muito oval. E logo já me chamaram e começaram já a falar que talvez era câncer de novo e tinha que fazer mais exames. E tentaram fazer a biópsia e não tinha como, eles ficaram com muito medo. Nem os médicos da universidade quiseram fazer, porque estava muito grudado na veia artéria e se tentasse poderia furar, né, a veia artéria e me dar uma hemorragia. E aí fizeram outro exame de uma máquina. E ali a máquina acusou até coisa pior, né? Nossa, apareceu coisa até que nós não sabíamos. Apareceu mais anomalias aqui, perto do coração, e outras no pescoço. E aí o médico falou, então vamos fazer outra, porque assim não tem como saber se é câncer ou não, né? E eu fiz, irmãos, foi semana retrasada, eu fiz esse último exame, e quinta-feira dessa semana eu peguei o resultado. E o médico, eu cheguei lá, o médico estava sentado olhando para Jesus. Aí ele olhou para mim e sorriu assim, os resultados foram bons, falou assim para mim, né? Aí eu, ai, que bom, que alívio, já dei risada assim, e suspirei. E ele falou assim, olha, tá tudo bom, o último exame que a gente fez foi da sua cabeça até o pé. Aí ele me mostrou aqui seu cérebro, aqui seu coração, aqui seu útero, aqui seus ovários, seus ossos, tudo, tá tudo bom, você tá ótimo, ele falou. Os nódulos que nós achamos não são cancerígenos. E eu fiquei contente, né, irmão? Aleluia. Eu fiquei glorificando o Senhor, porque tantas coisas o Senhor faz pela nossa vida. E a gente não sabe, né, irmãos? O trabalhar do Senhor é assim, igual eu falei com o pastor, eu não sei, né, pastor? Vai que no dia, se era, Jesus não curou, e no dia que eu fiz, né, a gente não sabe o que aconteceu, só Deus sabe. A palavra do Senhor diz que até quando nós dormimos, o Senhor ele continua a trabalhar pelas nossas vidas. Então eu agradeço a oração da igreja, pela minha vida, os irmãos que intercederam por mim, me ajudaram em oração. E nós não sabemos o trabalhar de Deus, mas com isso, irmãos, 2 meses mais ou menos, fazendo esse exame, nessa preocupação, o Senhor fez grandes coisas nas nossas vidas. Aos olhos dos irmãos pode ser que não é nada, mas só Deus sabe assim, o nosso interior, como o Senhor ele nos renova, mesmo em momentos tão difíceis, que o homem fala para você assim, ai, talvez é câncer, tem que operar, mas Deus ele faz uma obra maravilhosa em nossos corações. E eu queria louvar, então eu quero louvar o Senhor um hino, e eu quero que os irmãos fechem seus olhos e adorem o Senhor comigo, amém? Deixa Deus curar você, Ele entende o seu choro, te decifra em um olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o final também. Tem um não ao
seu dispor. Tenho sim ao seu favor, te atende no seu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber quem é poder sobre a morte, a sua vida, Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o seu Senhor, Ele trata, Ele sabe todas as feridas, e não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a sua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece, alcança o seu milagre com louvor. Não há caso impossível para o seu Senhor, seu poder está além de toda medicina, e não importa se o seu recurso acabou, somente pela graça Ele te examina, vai confundir os homens por amar você. Quem te viu e quem te vê, deixa Deus curar você. Deixa Deus curar você, Ele entende o seu choro, te decifra em um olhar. Ele sabe muito bem a origem de uma dor, sabe o final também. Tem um não ao seu dispor, tem um sim ao seu favor, te atende no seu quarto, de joelhos a orar, no silêncio das palavras que não sabe expressar. O segredo é confiar, é saber quem é poder sobre a morte, a sua vida, Ele estabeleceu. Não há caso impossível para o seu Senhor, Ele trata, Ele sara todas as feridas, e não importa se o homem te desenganou, determinando o tempo para a sua vida. A palavra de Deus é a que prevalece, até a morte lhe obedece, abraça o seu milagre com
igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Deus está aqui, o Deus do milagre, Ele ainda opera em nosso meio. Glória a Deus por isso. Logo após, nossa irmã André já fica preparada para ela estar louvando ao Senhor. Gostaria de convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 20, versículo 35, um versículo bastante conhecido da igreja. Nós vamos dando uma palavra acerca de dízimos e oferta. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar esta noite como tem nos abençoado. Amém? Atos, livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim. Amém? Diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando, assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém. Você vai entender aqui. Paulo, quando eu estava pregando essa palavra ali para os irmãos, os senhores de Efésios, ele trouxe essa palavra, ele disse essas palavras do Senhor Jesus. E nessa passagem me chamou muita atenção quando ele fala ali no versículo 24, que os irmãos podem ver no versículo 24, que ele fala: mas em nada tenho em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Então a gente vê que as coisas não materiais, mas sim as espirituais, Paulo, para mim eu não tenho nada de precioso, mas sim a obra de Deus, sim a palavra de Deus, sim o Evangelho de Deus. E também ele fala aqui no versículo 33, diz assim: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Ele já adverte, ele ensina a nós não cobiçarmos, não vermos. É difícil para nós vermos, nós servimos a um Deus vivo, Deus poderoso, Deus do ouro e da prata. Sabemos que dele tudo provém as coisas. E vemos quando nós vemos outras pessoas em prosperidade, em bens materiais bem melhor, bem mais sucedido. E nós que servimos o Deus verdadeiro, e às vezes nós passamos até meio apertado, até dificuldade. Mas o que nós temos mais de precioso é a nossa salvação, é o Evangelho, é a palavra de Deus nas nossas vidas, que é o mais de precioso que nós temos. Não, isso não é prata, não há ouro que compre, mas a palavra do Senhor, ela é tremenda nas nossas vidas. Então, meditando nessa palavra, essa semana, ainda ali no dia de chuva, eu conversando com meu filho, e ele perguntou: pai, a gente chegou na escola, levamos um guarda-chuva, meu filho na chuva, ele quer um guarda-chuva e é uma maravilha, né? A gente, se tivesse outra coisa que não fosse o guarda-chuva, para nós nos proteger da chuva seria melhor. Mas ele acha muito divertido sair na chuva com o guarda-chuva. E ele perguntou: pai, cadê o meu guarda-chuva? E eu fiz uma seguinte questão para ele. Eu falei assim: olha, o menino passou aqui, o menino muito pobre, e o papai deu seu guarda-chuva para ele, para ver qual era a reação e a resposta dele. E ele falou assim: pai, então nós temos que comprar outro, né? Eu falei assim: não, mas esse menino ele precisava de um guarda-chuva. Então o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, como eu tenho ensinado para o meu filho, que dar é melhor do que receber. Se nós às vezes contarmos essa frase para as pessoas do mundo fora, ou até mesmo para as pessoas, lógico que elas vão, e receber é melhor do que dar. Na verdade, se nós vamos analisar, é a lógica. Lógico que receber é melhor. Mas a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus nos ensina que dar é melhor do que receber. Porque nós fazemos assim, nós estaremos cumprindo com a palavra, como o Senhor Jesus disse, estaremos fazendo a obra de Deus e manifestando o amor de Jesus através dessas palavras, através das coisas que nós fazemos. Do que dar é melhor receber. Então eu falei para ele: filho, olha, se um menino pobre, ele não tem um alimento, ele não tem uma casa, ele não tem um cobertor para morar, e nós temos condições de abençoar, não é melhor a gente dar para ele? Ele: é verdade, papai. Então dar é o quê? Ele diz: dar é melhor do que receber. É assim que eu tenho ensinado meu filho. Então, se nós abençoarmos, eu tenho certeza, não é dizendo assim, você faz e Deus vai te abençoar. Não.
O que nós fazemos aqui, ofertamos e dizimamos, lógico, nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós estamos abençoando a casa de Deus, mas nós também estamos cumprindo com a palavra como o Senhor Jesus nos tem mandado. E nós fazemos isso por quê? Por obrigação? Porque é um dever do cristão? Não, nós fazemos isso por amor. Quando a gente fazemos por amor, eu tenho falado várias vezes aqui, quando a gente faz por amor é diferente do que quando a gente faz por obrigação. Quando a gente fazemos por amor, é uma coisa muito melhor, é algo maravilhoso, é uma coisa que você sente o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, você sente Deus tão perto de você, porque você está fazendo por amor. E o amor, ele vem de Deus, e Deus é amor. Se Deus é amor, o que nós fazemos está dentro de nós, então a palavra de Deus está em nós. Deus está conosco, Deus está dentro de nós, então nós fazemos por amor. Então eu convido a você a se colocar de pé e fazermos esta obra do Senhor por amor. Eu não falo para constranger você. Às vezes você fala, nossa, mas eu não tenho um centavo. Mas Jesus é aquele que abençoa da mesma forma. Jesus é aquele que abençoa, mesmo sem oferta. Mas Deus, Ele conhece o íntimo do seu coração, o mais profundo do seu coração. E você vai entender que dar é melhor do que receber. Fazendo com amor, nós vamos entender. Convido a você, pegue sua oferta, pegue o seu dízimo. Vamos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. O Japão tem passado por uma situação difícil, mas o Senhor tem cuidado e zelado do seu povo. E Deus, Ele não vai nos deixar sozinhos. Ele sempre estará conosco, mais uma vez, e Ele sempre estará até o dia que Ele vir buscar a sua igreja e nós irmos para encontrar com Ele nas nuvens no céu. E lá nós não vamos mais precisar de se preocupar com a conta, não vamos mais precisar de acordar de mais cedo. Olha que maravilha, irmão. Então vamos fazer a obra do Senhor e garantir a nossa salvação em nome de Jesus. Oramos a Deus. O André já se aproxima no nome de Jesus. Senhor, eterno Deus e Pai, Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos e compreendemos a tua palavra, Senhor. Que dar, Senhor, é melhor do que receber. Fazer com amor, Senhor. Assim estaremos fazendo conforme a tua palavra, conforme o Senhor tem nos ensinado. Deus, nós queremos ofertar, Senhor, nós queremos ensinar, Senhor, com amor, Senhor, para a tua obra, Senhor, para que a tua obra permaneça, para que outros trabalhos, Senhor, possam ser abertos, para que vidas, Senhor, possam ser alcançadas. Meu Deus, nós fazemos, ó Deus, com amor. Deus, vai abençoar a tua igreja, Senhor. Aquele, Senhor, que não tem uma oferta. Deus, aquele, Senhor, que não tem uma porta de emprego. Meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para abrir a porta de emprego. Meu Deus, vai abençoando, Senhor, prosperando a vida dos teus filhos. Senhor, que tem cumprido, Senhor, com a tua palavra. Senhor, que tem escondido a tua palavra no teu coração. Meu Deus, tu és fiel, Senhor. Senhor, nós acreditamos e confiamos na tua palavra. Senhor Jesus, como Paulo, Senhor, ensina isso à igreja de Efésios. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, porque existiu um homem, Senhor, no passado que ensinou. Senhor, que ainda existe homem, Senhor, no presente que ensina, Senhor, a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, para obedecer a tua palavra, Senhor, e fazer tudo com amor, Senhor. No nome de Jesus, nós te glorificamos. Abençoa a tua igreja, Senhor. E nós queremos te dizer que nós te amamos e damos graças por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E mantenhamos com você no nome de Jesus. E a igreja pode se aceitar no nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz, Senhor Jesus. Amém?
em suas promessas, porque Ele é um Deus fiel. Toda minha vida está guardada por anjos lá do céu. Ainda que eu andasse pelo vale da morte, eu não vou temer, porque Deus está comigo. Nada pode me separar Ou fazer me esquecer do teu amor por mim. pois eu sei em quem tenho crido, inexplicável Santo Espírito. Quero sempre estar diante de ti. Na presença do Pai, onde o milagre acontece, todo mal desaparece. Palavras podem explicar. Na presença do Pai está a força e a alegria, a vitória todo dia. Parece De Deus tudo pode acontecer. Tem cura, milagre, vitória, unção. Tem vida, renovo, tem libertação. As portas se abrem e o impossível acontece. Em sua presença todo inferno se abala, até o mundo levanta, o mundo inteiro se cala. todo o universo estremece na presença do Pai. Na presença do Pai, onde o milagre acontece, todo mal desaparece. Palavras podem explicar. Na presença do Pai está a força e a alegria, a vitória todo dia. De Deus tudo pode acontecer. Tem cura, milagre, vitória, unção. Tem vida, renovo, tem libertação. As portas se abrem, o impossível acontece. Em sua presença todo inferno se abala, até o mundo levanta, o mundo inteiro se cala. Todo o universo estremece na presença do Pai. Tem cura, milagre, vitória, unção. Tem vida, renovo, tem libertação. As portas se abrem, o impossível acontece. Em sua presença todo inferno se abala, até o mundo levanta, o mundo inteiro se cala. Todo o universo estremece na presença do Glória a Deus, na presença do Pai, e nós estamos nessa presença, né, irmãos? Como Deus é bom, como Deus, Ele está neste lugar nos abençoando com a sua presença. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos a compreensão. Nós teremos ainda pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades que os irmãos gostariam de participar, de louvar, de adorar. Mas o nosso tempo, meus irmãos, ele avança e nós temos a palavra do Senhor para ministrar, e nós temos a ceia do Senhor para poder ministrar a igreja. Eu peço a compreensão dos irmãos. Próximo final de semana, havendo a possibilidade, nós vamos estar estendendo as oportunidades aos irmãos, tá certo? Antes de nós entrarmos na palavra, na meditação para esta noite, eu quero com alegria apresentar para a igreja a Laís, está conosco. Ela veio acompanhada da nossa irmã Michele. Onde está a Laís? Laís? Não vi. Laís, por favor, fica de pé, mas, por favor, queremos receber. Sim.
Nós temos duas Michelle, né? Então a gente tem que procurar qual é. Mas muito bem, a Laís, ela veio com a nossa irmã Michelle, o Ezequiel. Laís, você é bem-vinda entre nós, viu? Nós estamos felizes com a sua presença. Igreja, vamos dizer um bem-vindo a ela, vamos dizer todos juntos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Pode sentar, por favor, Michelle, você é bem-vinda, que Deus te abençoe. Também, meus irmãos, nesta oportunidade eu quero apresentar a igreja. Houve um lapso, um esquecimento da parte, ia passar para os irmãos na reunião. Os irmãos, mas não é algo que não possa ser corrigido em tempo. Nosso irmão Ezequiel, Ezequiel ele está sendo recebido no dia de hoje. Nós já viemos conversando com ele, e ele tem um desejo muito grande, meus irmãos. Ele está com uma fome muito grande de voltar à comunhão. Ele não vê a hora, né, Ezequiel? Ele falou, pastor, quando é? Eu esqueci de passar para os irmãos, mas o irmão Ezequiel, ele está sendo recebido hoje na comunhão da igreja. A irmã Michelle, a sua esposa, nós temos tentado marcar o discipulado. Toda vez que a gente marca o discipulado, alguma coisa acontece, mas ela vai ser discipulada sim. Ela já, na verdade, ela já foi membro de uma igreja no Brasil, da igreja metodista, luterana, né, irmã? Luterana. E ela já foi discipulada, mas tem algumas coisas que nós precisamos conversar com ela, diz respeito à fé, e nós temos marcado, e nós vamos estar marcando novamente uma oportunidade para conversar com o casal, para que ela venha descer as águas, porque da onde ela veio não havia necessidade do batismo em águas, diferente da nossa confissão de fé, e ela tem esse desejo também de ser batizada. Mas o irmão Ezequiel, nesta oportunidade, nós queremos receber ele por aclamação. Ele ficou um tempo afastado, alguns anos, né, Ezequiel? Alguns anos afastado do Senhor, mas os irmãos viram, ele veio, começou a vir, Deus trabalhou no coração dele, e ele veio e reconciliou com o Senhor. A irmã Michelle também reconciliou com o Senhor. Então nós temos acompanhado, temos ajudado os nossos irmãos naquilo que Deus tem nos dado a oportunidade, e nós queremos, irmãos. Não há porquê o irmão estar com esse desejo, com esse amor, com essa sede de fazer alguma coisa para o Senhor. Então nós queremos receber o irmão Ezequiel. Eu gostaria de pedir à igreja, se a igreja concorda que nós venhamos a receber o irmão Ezequiel como membro da igreja, para ele a partir de hoje estar participando da ceia do Senhor conosco. Ele é um crente assembleiano no Brasil, mas se afastou por um tempo do Senhor, mas tem retornado, o Senhor tem renovado ele, tem mudado o seu coração, e ele está com muita fome, com muita sede de Deus. A igreja, se assim aprova, se assim quer receber, para ajudar e apoiar o irmão Ezequiel, vamos dizer um amém bem forte, irmãos? Amém? Amém! Amém. Então, diante do amém da igreja, Ezequiel vai ser recebido como membro para gozar dos direitos, dos privilégios, dos deveres, que como membro nós todos temos esse direito. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? E Deus abençoe você. Em nome de Jesus, hoje já vai participar conosco da ceia do Senhor. Graças a Deus por isso. Vitória. Igreja, isso é para nós estarmos ajudando ele, viu, meus irmãos? Ore por ele, abençoe a vida dele, ajude-o em oração, tanto a ele como também a sua esposa, a Michelle. E também, meus irmãos, a nossa irmã Márcia, ela já está há algum tempo congregando conosco, mas no culto de ceia, onde ela seria apresentada, ela não esteve presente devido a motivos de força maior. Então nós queremos também hoje apresentar a irmã Márcia. Ela já está conosco, já está participando também, mas ela vem de outra congregação do ministério. Ela veio lá de Lixil, congregou em Toyohashi, Lixil, e ela está há algum tempo conosco. E também, viu, irmã Márcia, também você, apenas para deixar notório para a igreja, mas ela já está participando da comunhão, só apenas estamos transmitindo a igreja, tá bom, meus irmãos? Então ajude a irmã Márcia também em oração. Meus amados, eu vos convido a nós, mais uma vez, estamos de pé, por gentileza, nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Depois dessa oração, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que Ele tem compartilhado conosco no nosso coração. Vamos agradecer, feche os teus olhos, Pai querido e amado. Estamos gratos por tudo que o Senhor já tem feito conosco neste lugar, de maneira que o Senhor tem operado no nosso coração, Senhor. Este culto onde o Senhor está presente, fala conosco pelos louvores, tem confirmado, Senhor, aquilo que nós já temos entendido da tua parte, que nós precisamos realmente, Senhor, buscar mais ao Senhor, porque o Senhor está sempre disposto a nos abençoar. Aqui estamos, ó Deus, para te adorar e te bendizer, e também para receber em nosso coração a tua palavra. Nesse instante, Senhor, fala conosco, ministra a nossa alma, a palavra poderosa do teu Espírito Santo, que cura, que restaura, que abençoa e que nos põe de pé, Senhor. Nos abençoa, nos instrua, nos dá uma mente cativa, Senhor. Tira de nós toda distração, tudo aquilo, Senhor, que venha tirar de nós a oportunidade de aprender e observar a tua palavra, e nos dá um coração íntegro em tua presença, para aprender, para assimilar, Senhor, aquilo que tens para nós. No nome de Jesus, ó Pai, é a nossa oração. Amém, Senhor.
Convido as nossas crianças para estar indo ao segundo piso, onde também vão receber a palavra de Deus. Elas vão ali ser abençoadas pelo Senhor Jesus, pelas professoras, estarão compartilhando a palavra de Deus. E nós, igreja, abramos nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, doutor Lucas, no capítulo 5, no versículo 32, Evangelho segundo Lucas, ele nos narra, capítulo 5, versículo 32. Nós vamos ler esse texto, é o texto base, mas nós vamos por alguns caminhos aqui desse pensamento desse texto. Lucas 5, 32. Enquanto alguns eles estão encontrando, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Nós estamos no mês de março, e nesse mês de março nós estamos dedicando um mês para a família. É um mês onde nós estaremos tratando a família como um todo. E a partir do próximo sábado, sábado que vem, o presbítero Rosival estará conosco, compartilhando a palavra de Deus. E o tema que será tratado na próxima semana será vencendo as crises familiares. Esse é o tema que nós vamos estar aprendendo no próximo sábado. E cada final de semana, meus irmãos, cada sábado, cada domingo, eu quero te convidar a você não faltar. Talvez você venha no sábado, você não venha no domingo. Bom, é para a família, é um projeto que Deus tem colocado no nosso coração para abençoar a igreja. Virão pregadores de fora, temos ali um cartaz que o nosso irmão preparou, que está sendo divulgado nas redes sociais. Então participe, porque a tua família será abençoada através desse trabalho. E eu espero que você possa sair daqui edificado do trabalho da família. Então vamos estar orando por esse trabalho. Lucas 5,32, a palavra do Senhor Jesus diz assim: eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Por gentileza, igreja, vamos ao assento. Esse texto são palavras de Jesus Cristo, quando Jesus, sendo questionado por que é que ele comia, ele se assentava a comer com os cobradores de impostos, as pessoas que, aos olhos da sociedade, eram pessoas que não tinham merecimento. E quando Jesus foi questionado, Jesus ele diz assim, versículo 31, respondeu então Jesus: não necessitam de médicos sãos, e sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E nesta noite, irmãos, eu quero compartilhar convosco algo que Deus colocou ontem à tarde no meu coração. Eu passei ontem, é sempre uma luta para pegar a palavra de Deus. Eu não sei, tem gente que tem facilidade para achar um texto, para começar a fazer um esboço. Comigo não é assim. As coisas vêm vindo e elas só terminam muitas no público. Eu passei hoje o dia todo ali meditando, orando ao Senhor e pedindo que Deus nos fizesse entender o que é que Ele tinha para a sua igreja, porque nós precisamos buscar do Senhor, a igreja do Senhor, e a palavra que Ele tem para a sua igreja, nós precisamos então compreender. E Deus Ele me fez meditar nesse texto de Lucas 5,32, e me levou então a pensar um pouco sobre essa mensagem, a mensagem do arrependimento, da qual eu quero compartilhar com você nessa noite, nessa tarde. Meus irmãos, e para nós compreendermos um pouquinho por que Jesus Cristo ele falou esta palavra, ele falou dessa forma, ele disse desta maneira, nós vamos precisar entender um pouquinho o contexto de Israel nos dias em que Jesus chegou a esta terra. Como estava a situação política, a situação econômica e todas as outras situações em Israel nos dias em que Jesus aparece. Veja bem, quando Jesus Cristo ele nasceu ali em Belém, de Judá, quando Jesus Cristo ele chegou naquela estrebaria, vindo pela barriga de Maria, que foi a sua mãe natural, a sua mãe terrena, e ele veio no lar da família de José. Quando ele chega, meus irmãos, Israel, eles já tinham um sistema organizado, um sistema religioso organizado. Quando você olha assim para Israel, naqueles dias você estuda o contexto histórico, você vê que eles já tinham uma religião. Qual era a religião que imperava naqueles dias? Era o judaísmo, era a religião dos judeus. Os judeus já serviam a Deus pelo judaísmo, era a sua religião. Eles tinham os sacerdotes que serviam a Deus no templo, eles tinham sacrifício. Você vê que Jesus, os evangelistas narram que Jesus com a sua família, eles vão até o templo porque havia uma festividade, eles vão até Jerusalém, adorar o Senhor. Então veja que o sistema era organizado. Havia o sacerdote,
havia o sacrifício, havia o templo, todas essas coisas existiam no período em que Jesus chegou. Tudo isso existia, era um sistema organizado. Eles tinham também, meus irmãos, na questão política, eles tinham o rei. Herodes era o rei. Ele era judeu e ele era rei sobre os judeus, embora quem dominava naqueles dias era Roma. O Império Romano era quem estava dominando na área política de toda aquela região do mundo conhecido naquela época. Mas, irmãos, embora eles tivessem um sistema religioso, eles tinham também os fariseus. Os fariseus eram uma seita dentro do judaísmo, era um grupo, era como se fosse um grupo de irmãos, um grupo de pessoas, uma outra igreja dentro daquela religião. E quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram chamados algumas vezes até mesmo de doutores da lei. Eles eram judeus extremamente zelosos, eles se achavam justos aos seus próprios olhos, eles faziam as interpretações da lei, porque eles tinham a lei de Moisés, tinham algumas tradições, alguns mandamentos, e eles faziam a interpretação segundo eles achavam, e eles se julgavam justos aos seus próprios olhos, e eles achavam que aquilo que eles faziam, as suas interpretações, as suas leis, estavam acima de qualquer coisa, acima de qualquer suspeita. Então veja que não era um ambiente desorganizado. É muito importante você entender isso, nesse contexto, nesse início de mensagem, para você compreender depois o que significa o arrependimento pelo qual nós vamos aqui tratar. Havia também, além dos fariseus, que era esse grupo, havia também um grupo chamado de saduceus. Quem eram os saduceus? Era um outro grupo de irmãos, de religiosos dentro do judaísmo, só que eles eram diferentes dos fariseus porque eles não criam no sobrenatural. Eles tinham dificuldade, eles não criam em anjos, eles não criam que havia realmente a vida depois da morte, eles não criam em ressurreição. Eles não criam nessa parte sobrenatural, demônios, essas coisas, Deus, eles não viam Deus da mesma maneira que os fariseus viam, eles viam de uma outra forma. Eles criam mais na matéria, eram mais realistas, mais racionais, eram os saduceus. Havia também um outro grupo que não era um grupo, um partido somente, mas eram pessoas que ajudavam na questão da sinagoga, eles eram chamados de escribas. E quem eram os escribas? Os escribas, meus irmãos, eram aquelas pessoas que interpretavam e ensinavam as escrituras para o povo. Lembra de Esdras? Foi o primeiro escriba que se tem notícia. Foi o homem, ele era sacerdote e era escriba também, porque ele não somente copiava a lei, mas ele também, por copiar, ele aprendia, interpretava e ensinava ao povo. Então veja que esta era a situação das pessoas. Uma coisa interessante, meus irmãos, que os judeus, depois que eles voltaram do cativeiro de Babilônia, lá na Babilônia eles passaram quase 70 anos como escravos. Até então, quando você estuda a história de Israel, até o cativeiro babilônico, eles eram um povo que morava com Deus, outra hora ia atrás dos outros deuses. Nós estamos estudando agora a lição sobre os profetas menores, e sempre nós estamos dizendo, olha, eles se desviavam, buscavam Deus aqui, buscavam Deus lá, serviam a Deus e serviam a outros deuses também. Quando eles vão para o cativeiro, eles voltam de lá curados. Eles já não voltam mais adorando aos outros deuses, eles ali agora entendem, eles são tratados no cativeiro, e você vai ver que no decorrer da história do cativeiro em diante, até nos dias de Jesus, eles tinham realmente que só servir a Deus. Mas o problema é que, embora eles estivessem agora servindo só a Deus, eles tinham todas essas coisas, aparentemente estava tudo certo. Aparentemente não tinha nenhum problema, não havia nada de errado, estava tudo organizado, tudo bem, estava tudo certo. Mas sabe qual era o problema que existia em Israel nesses dias? Eles não tinham mais um anseio no seu coração de buscar a Deus. Eles não tinham mais um desejo no coração de buscar a Deus. Estava tudo certo. Eles tinham templo para adorar. Eles tinham o sacerdote para levar os animaizinhos e oferecer o sacrifício. Eles tinham os escribas para explicar a lei. Se eles gostavam dos fariseus, eles iam para lá dos fariseus. Se eles gostavam do outro grupo dos saduceus, eles iam para cá. Eles tinham tudo, estava tudo certo, organizado. Mas eles não tinham, meus irmãos, mais o mesmo desejo de buscar a Deus como antes. Eles não ansiavam mais pela presença de Deus, como lá no passado eles já ansiavam. Agora eles tinham se tornado o quê? Religiosos. Eles buscavam a Deus, era o único Deus. Eles não se prostituíam mais atrás de outro Deus. Mas só que, o único desejo que havia no coração deles é que aparecesse um libertador. E qual era esse libertador? Era aquele homem que chegaria talvez montado em um cavalo branco e não um jumentinho como Jesus chegou. E aquele homem iria chegar ali, ia botar o dedo no rosto do imperador romano e dizer, olha, eu vim para libertar a nação de Israel, porque a nação de Israel tem promessa, e eu vim aqui para matar você, para ser um libertador. Eles esperavam isso. Esse era o desejo deles. Por isso, meus irmãos, que eles não percebem quando uma luz aparece.
quando a luz ela começa a brilhar em meio à escuridão. Eles não se dão conta quando a luz ela raia no meio das trevas da incredulidade, no meio daquilo que eles estavam vendo. Eles não se dão conta, porque aparentemente estava tudo bem. É preocupante, irmãos, quando nós achamos que aparentemente está tudo bem. É preocupante quando nós também, na nossa vida espiritual, nós já não nos preocupamos mais se a qualidade do nosso culto está ou não bem. É preocupante quando nós estamos no culto, nós não damos a Deus o devido culto, o devido louvor, a devida adoração. Quando nós muitas vezes achamos que o culto, ele pode, meus irmãos, é mais um culto, é mais uma coisa, é mais uma ceia, eu vou apenas mais uma vez pegar o pão, mais uma vez pegar o cálice. É preocupante quando nós achamos que aparentemente está tudo bem. É preocupante, Deus. Assim estava Israel. Assim estava aquele povo. Eu peço que se você puder prestar atenção, é importante, nós estamos ministrando a palavra de Deus. Eu gostaria que conversas paralelas pudessem ficar ao lado, para que Deus possa tratar o nosso coração, nos abençoar com a sua palavra. E eles aparentemente estavam achando que estava tudo bem, que não havia nada de errado. Mas irmãos, quando o Senhor Jesus, Deus envia Jesus Cristo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 irmãos ou 2 irmãs, se assim puder. Nós vamos ler um texto em Marcos, no capítulo 7, nos versículos 6 e 7. Quem pode ler para nós, por gentileza? Evangelho de Marcos, no capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Uma outra pessoa, são 2 textos paralelos. Uma outra pessoa em Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Quem puder achar, quem achou e puder ler, primeiro Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos 6 e o versículo 7, depois nós vamos para Isaías 29, 13. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muito bem, esse é o texto que Jesus disse em Marcos. Nosso irmão Edson leu em Marcos 7, versículos 6 e 7. Agora quem pode ler o capítulo 29, versículo 13 do profeta Isaías? O Senhor diz: eis que este povo se aproxima de mim, ele com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam. Irmãos, veja que é o mesmo texto. Veja que é o mesmo texto, sem tirar nem pôr, praticamente literal. Aquilo que o profeta Isaías, 700 anos profetizou, nós encontramos nas palavras de Jesus Cristo, aqui em Marcos, no capítulo 7, que o nosso irmão leu, ele falou, as mesmas palavras. Inclusive Jesus fala, olha, bem profetizou Isaías a respeito de vós. E o que Isaías profetizou? Que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que, irmão, Jesus disse essas palavras? Porque aparentemente estava tudo bem, não havia problema. Aparentemente estava tudo bem. Tinha templo, tinha o sacerdote, tinha o sacrifício, tinha adoração, tinha as festas solenes, tinha tudo no lugar. Mas não havia mais aquele anseio no coração de buscar a Deus, em vez de buscar as outras coisas, de buscar a Deus em primeiro lugar, de ter a Deus em primeiro lugar. Não havia. Aí Jesus, irmãos, ele chega condenando, dizendo, olha, não está bem não. Vocês estão pensando que está tudo bem, vocês estão sossegados no seu coração, no seu lugar, achando que está tudo bem porque tem o templo, porque tem isso, porque tem aquilo, porque vocês têm as tradições dos anciãos, porque vocês estão ali, tem o fariseu, tem o escriba que interpreta a lei, tem a lei que está acima de qualquer coisa, vocês acham que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. E Jesus, ele mostra, irmãos, exatamente aquilo que Isaías havia profetizado. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, ele chega exatamente nesse contexto, trazendo a mensagem que aquelas pessoas elas precisavam ouvir, que é uma mensagem muito atual para os nossos dias. Porque nós já vamos entender por que a mensagem que Jesus diz é atual para os nossos dias. Jesus, ele quando inicia o seu ministério, irmãos, ele inicia no capítulo 3, no versículo 2 do Evangelho de Mateus, pregando da seguinte maneira: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira mensagem que Jesus prega é justamente: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando o João Batista ele se levanta antes de Jesus para preparar o caminho do Senhor, qual foi a mensagem que o Batista pregava, irmãos? A mensagem que o João Batista pregava, nós vamos encontrar, meus irmãos. Na verdade, foi o Batista que pregou primeiro, em Mateus capítulo 3, versículo 2. Jesus é que prega, né, em Mateus 4, 17. Mas em Mateus 3,
chegado o reino dos céus. E Jesus depois diz, em Mateus 4,17, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que estava nos lábios de João Batista, é a mesma mensagem que Jesus prega, e é a mesma mensagem que Pedro se levanta lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no versículo 38, quando cheio do Espírito Santo, no meio daquela confusão toda que você sabe, as pessoas começaram a dizer, olha, eles devem estar embriagados, alguma coisa aconteceu. Pedro se levanta, ele ministra uma palavra no coração daqueles irmãos, daquele povo que estava ouvindo, e ele conclui no versículo 30 dizendo assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos. É a mesma mensagem. Veja que não é sem propósito, porque você acha que os profetas ministraram a Israel a respeito do arrependimento. Veio o tempo da plenitude dos tempos, e Deus, antes de enviar Jesus, ele envia o Batista para preparar o caminho do Senhor. E a mensagem do Batista é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vem Jesus pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos começam a ministrar a palavra à igreja que estava nascendo e crescendo. E a mensagem inicial, para que todos pudessem ouvir, é: arrependei-vos. Irmãos, o que isso significa para nós? O que isso quer dizer para nós como igreja do Senhor, que é o tema da nossa mensagem dessa noite, sobre o arrependimento? O que Jesus estava tentando dizer quando ele pregava, quando ele ensinava sobre arrependimento? O que é que o João Batista ele pregou para aquela geração falando sobre arrependimento? O que exatamente é arrependimento? Nós ouvimos muito, não é uma palavra que nós ouvimos pouco, é uma palavra que se ouve bastante, mas é importante entendermos qual é a intenção de Jesus ao deixar essa palavra. Eu gostaria então que você fosse comigo para Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e a partir daqui nós vamos desenvolver esse pensamento. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos meditar com os irmãos algumas coisas sobre o que significa realmente o arrependimento aos olhos de Deus, e que pode ser válido para nós, e que é válido, e que precisa ser entendido, encarado por nós, para que nós possamos, irmãos, compreender o que é arrependimento e o que Deus quer trazer para nós. Em Lucas capítulo 15, dos versículos 11 a 32, nós não vamos ler o texto por ser longo, mas nos conta uma parábola. Jesus conta uma parábola. A primeira parábola que ele conta no versículo 1 em diante é a da ovelha que se perdeu. Depois ele conta a parábola da moeda que se perdeu. E depois, do versículo 11 em diante, ele conta a parábola do filho que se perdeu. E essa parábola do filho que se perdeu, meus irmãos, é aquele filho que sai de casa. Você já ouviu essa história, mas o filho mais novo, ele sai de casa, ele toma aquilo que ele acha que é direito dele, ele vai e gasta os seus bens, a sua herança, gasta tudo que ele pode no mundo, ele foge não, ele sai para longe de casa, mas ali, quando ele gasta, meus irmãos, uma crise se abate sobre a terra. É uma história. É bem provável que isso não seja literal, era apenas uma história, Jesus estava contando uma parábola, mas era muito importante, porque as parábolas, elas têm histórias importantes a nos mostrar. E Jesus contando essa história diz que veio uma crise muito grande sobre a terra, e aquela crise afetou todos, inclusive aquele jovem, porque aquele jovem, ao sair de casa, com o dinheiro no bolso, ele se viu naquela crise sem nada. Por gastar tudo, por não ter mais nada guardado, ele perde tudo. Está aqui no texto, você pode ler depois com melhores detalhes, com mais tempo. Mas quando ele se vê sem nada, ele encontra uma oportunidade de apacentar porcos. Era a única coisa que sobrou que ele poderia fazer. E ele vai ao senhor daquela região, encontra um serviço para ele, cuida dos porcos, e quando ele está cuidando dos porcos, irmãos, interessante que ele deseja, não diz que ele come, mas ele deseja se alimentar com a comida que os porcos comiam. Os porcos estavam comendo uma espécie de alfarroba, uma espécie de vagem, uma vagem que existe na Palestina, que tem uma espécie de ervilha dentro, que é comestível, e os porcos comiam aquilo, era comida dos animais, e ele desejava. Mas algumas pessoas dizem que não poderia, alguém que estivesse dando para de comer os animais, não poderia, principalmente se fosse empregado, se tirasse a comida dos animais, ele estaria cometendo um crime. Então o jovem deseja, mas diz o texto que ninguém lhe dava nada. Capítulo 15, versículo de número 16, assim: ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas foi nesse momento de crise que ele chegou, desviado da casa do Pai, afastado da vontade de Deus, que é neste momento. Jesus diz que neste momento, meus irmãos, a história dá uma guinada, a história muda. E o versículo 17 nos fala que ele, caindo em si, ele então pôde perceber, pôde discernir a sua situação.
E aqui nesse ponto eu quero parar e conversar com os irmãos um pouco a respeito disso. O que é arrependimento? Veja que o filho saiu de casa, irmãos, ele sai com o bolso cheio. Ele sai, meus irmãos, com o bolso cheio. E quando ele sai com o bolso cheio, sabe como que ele está? Ele está fora de si. Ele está fora de si. Porque alguém para deixar a casa de um pai que o ama, um pai que o aceita como é. Talvez aquele filho ele poderia levantar a altas horas da tarde, ele poderia talvez não ter muito compromisso lá. Mas o pai é pai. E pai que é pai, ele releva muita coisa com os filhos. Você que já teve a oportunidade de conviver numa empresa em que o filho do patrão ele trabalha, você sabe que às vezes o filho do patrão tem privilégio que os outros empregados não têm. Por quê? Porque ele é filho do dono. E o dono vai dar a ele concessões que ele não daria aos outros empregados. E esse filho, quando ele estava na casa do pai, ele tinha direito a tudo, porque tudo que era do pai era dele. Ele tem direito a tudo. Mas, embora ele tenha direito a tudo, ele não se contenta com aquele tudo que ele tem. Ele quer aventuras, ele sai da casa do pai, ele vai em busca das suas aventuras, e ele está fora de si. Somente uma pessoa fora de si faz o que esse filho fez. Porque quem está em si, irmãos, ele não troca o certo pelo duvidoso. Não é verdade? Quem está em si não troca aquilo que Deus deu por aquilo que eu acho que eu vou pagar uma consequência muito grande lá na frente. Quem está em si não sai da vontade de Deus. Não é isso que nós sempre ouvimos desse culto, não é isso que nós sempre ouvimos da mensagem que tem sido pregada aqui por tantos pregadores, pelos louvores que nós ouvimos. Quem está em si, quem está na plena faculdade dos seus pensamentos, ele não vai para longe da presença de Deus. Somente quem está fora de si, somente quem está num processo de confusão, ele começa a abandonar aquilo que Deus deu, ele começa a trocar a família, ele começa a menosprezar o ministério, o chamado de Deus. Somente quem está fora de si. Porque quem está em si, valoriza. Mas esse filho não está em si, ele está fora de si. E porque está fora de si, ele chega ao pai e diz: pai, dá-me o que é meu. É possível que o pai nessa história, se isso fosse uma história literal, e eu creio que isso deve ter acontecido muitas vezes, porque é uma história muito parecida com os dias de hoje, é possível que esse pai tenha relutado, tenha dito: filho, mas você tem todas as oportunidades, né? É possível que você possa vir ao tempo que você quiser. O que você precisa? Comprar alguma coisa, filho? Vamos lá. Então ele tem direito a tudo, mas esse filho não quer isso, ele quer a independência, ele quer a liberdade. E meus irmãos, é justamente isso que esse texto nos mostra. Quando nós estamos fora de si, exemplo desse filho, nós buscamos uma liberdade fora de Deus. A pessoa que ela está fora de si, ela busca uma liberdade, uma independência fora de Deus. Você pode perceber. Você pode perceber que quando alguma coisa acontece no nosso coração, nós não estamos bem com Deus, nós transferimos para as pessoas, nós transferimos para qualquer outra pessoa, nós buscamos, meus irmãos, sempre um caminho diferente da palavra de Deus. Por que isso acontece conosco? Por que isso é muito comum acontecer conosco? Isso, meus irmãos, é uma armadilha que o adversário tem trabalhado nesse tempo, aliás, ao longo da história, para nos fazer entender, meus irmãos, que nós somos independentes de Deus, para nos fazer entender que nós, longe do Senhor, nós podemos ser alguma coisa. Você lembra o que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. Veja que o homem, a pessoa, o homem, a mulher, o jovem, o moço, a moça, o pai de família, a esposa fora de si, o que ele é capaz de fazer? Veja, meus irmãos, que no capítulo 3 de Gênesis, no versículos 4 a 7, diz assim o texto: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram, pois, folhas de figueira, e cingiram-se. Irmãos, aqui acontece exatamente aquilo que continua acontecendo ao longo da história, até hoje está acontecendo, e enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, vai acontecer. O homem, a mulher independente de Deus. O homem e a mulher fora de si mesmo. É o caminho de Adão. Qual é o caminho de Adão? O caminho de Adão é olhar para aquilo que Deus disse não, e a pessoa dizer: eu posso. Não, eu posso. Mas Deus não disse. Deus disse, mas eu acho que Deus pode ter se equivocado. Eu acho que Deus pode ter mudado de ideia. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar o caminho de Adão. E pelo caminho de Adão, meus irmãos, é que muitos homens, muitas mulheres, muitos pais de família muitas vezes têm entrado.
Isso, irmãos, não é aqui para dizer isso, porque muitas vezes nós estamos vendo o caminho de Adão não é somente apontar para os outros e dizer, ó, você está errado. É olhar para nós. Sabe por quê? Porque o caminho de Adão é o caminho da independência de Deus. É quando Deus nos mostra, filho, não é esta a vontade para a minha vida. Mas, pai, eu acho que deve. Mas Deus nos diz assim, não é assim que eu quero. Não é assim que eu estou vendo. Mas Deus, eu acho. Mas Deus diz assim, embora você ache, não é assim que eu digo. Porque, irmãos, o caminho de Adão é o caminho da independência de Deus. É o caminho do homem e da mulher que larga da mão de Deus e diz assim, Deus, eu posso caminhar sozinho. Deus, deixa eu experimentar, vou caminhar sozinho. Foi assim que a serpente se introduziu ali. Não foi assim que Deus disse. Como é que Deus falou? Olha, não, vocês não vão morrer não. Sabe por que Deus não quer que vocês comam? Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Igual a Deus. Puxa, então é bom, o negócio é bom. Então Deus estava mentindo. Deus estava nos enganando. Então, meus irmãos, vejam que o caminho de Adão é o caminho da independência de Deus. É o homem e a mulher achar que ele pode longe de Deus. Foi assim que o filho pródigo, esse filho que larga a casa do pai, ele se vê independente. Não, mas o que adianta eu ser filho desta casa, ser filho deste dono desta casa, ter todas essas coisas, mas eu parece que não tenho a minha independência. Pai, dá-me independência. Eu quero caminhar. Ou seja, eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Eu posso ir pelo meu próprio caminho, pai. Deixa eu ir mundo afora, deixa eu ver. Imagine como ficou o coração daquele pai. Tenta se pôr no coração do pai. Se você já teve um filho uma vez, você é pai, ou você é cristão, você sabe o que é isso. Tenta olhar um filho que você está vendo que está indo para o mau caminho. O que é isso, irmãos? Meu Deus, isso é triste. Qual é o pai que vê um filho caminhando por um caminho de abismo? Ele não vai se entristecer, ele vai ficar ali na intercessão para aquele filho. Imagine o coração desse pai. Mas o pai não reage desfavoravelmente. O pai dá liberdade ao filho para que ele vá. Mas, irmãos, essa situação me ensina algumas coisas. Me ensina, em primeiro lugar, que nós, quando tomamos esse tipo de atitude, nós estamos fora de nós. É o exemplo do filho. Ele estava fora de si. E quando nós estamos fora de si, nós, irmãos, tomamos atitudes diante de Deus. O homem fora de si, ele cria o seu próprio sistema. O homem fora de si, ele cria a sua própria lei. Ele não aceita que alguém diga a ele alguma coisa. Ele tem a sua própria lei, a sua própria tradição. Você entende por que Jesus ele chega num contexto exatamente assim em Israel? Você entende que quando Jesus nasce ali em Belém de Judá, ninguém percebe o nascimento do Filho de Deus, senão alguns poucos pastores que estavam no campo, e alguns magos que vieram do Oriente, e Maria e José, que foram envolvidos pela glória daquele menino. Mas o resto da humanidade, o resto de Israel, eles não estavam muito preocupados com isso, sabe por quê? Porque eles sabiam que algum dia o Redentor nasceria. Mas eles não estavam preocupados porque eles tinham tudo, eles estavam em todo lugar, aparentemente estavam tudo bem. Então eles não precisavam observar o cumprimento das promessas. Eles não conseguiam enxergar porque eles tinham suas tradições. Se eles faziam alguma coisa, a lei já dizia. Para que fazer alguma coisa? A lei já disse. Está tudo certo. Eles já tinham as tradições, eles já tinham os escribas, eles já tinham o tempo. Eles não estavam muito preocupados em buscar a Deus em espírito e em verdade. E eles não percebem que Deus estava descendo a terra naquela noite. E Deus estava manifestando a sua glória, a sua graça aos homens. Mas eles não conseguem ver. Porque eles estavam fora de si. É um momento em que Deus vem à terra para visitar os homens. Mas os homens estão fora de si. Eles não percebem Deus se manifestando. Eles não conseguem enxergar isso. Por isso que foi com grande dificuldade que José encontrou uma estrebaria para Jesus nascer. Porque se eles soubessem que era Deus, eles teriam preparado o palácio. Eles teriam chegado lá, colocado Herodes para fora e dizer, não, o rei vai nascer aqui. Mas o rei não nasceu no palácio. Porque o mundo não tinha tempo para receber e para perceber isso. Porque eles estavam fora de si. Quando o homem está fora de si, ele cria o seu próprio sistema. E ele não percebe que Deus está à porta batendo. A exemplo daquilo que Jesus disse em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, mas nem todos conseguem ouvir a voz. Por isso que aqueles magos do Oriente que vêm para ver Jesus, aqueles pastores, é um protótipo dos gentios que iriam ouvir o Evangelho quando o próprio Israel não tinha noção de ouvir. O próprio povo de Deus, que tinha o nome de herança, Paulo trata isso aos romanos, quando ele escreve a carta aos romanos, ele fala, olha, vocês são descendência, mas vocês não aproveitaram a linhagem real de vocês não perceberam, por isso que os judeus que ouviram, creram e receberam foram justificados. Irmãos, é um exemplo para nós de que nós podemos cair fora de nós mesmos, muitas vezes, estarmos fora, e nós criamos o nosso próprio sistema, a nossa própria lei, a nossa própria tradição, nos julgarmos superior. Quando nós estamos fora de si, o orgulho vai nos conduzir por um caminho diferente do caminho de Deus, que é o caminho de Adão. Só porque aquele filho estava
estava fora de si, irmãos? Ele deixou a casa do pai. Quem é que deixaria a casa? Quem é que deixaria a família? Quem é que deixaria o conforto e a segurança e iria querer comer comida de porco? Quem? Só quem está fora de si. Mas, irmãos, quem deixaria a presença do pai para ter a presença dos porcos? Só quem está fora de si. É por isso que naquele texto, no capítulo 15, no versículo 17, você vê que a história muda. A história muda. E é exatamente aqui que nós chegamos no ponto principal da mensagem. O que significa arrependimento para nós? Para os nossos dias. Por que Jesus pregou a mensagem de arrependimento? Por que Jesus e o Batista também pregou essa mesma mensagem? Por que os apóstolos foram por esse caminho? Paulo trata arrependimento. Romanos é uma carta que nos conduz ao arrependimento. Por que todas essas coisas? O versículo 17 de Lucas 15 diz assim: então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Irmãos, esse é o momento em que ele cai em si. É o momento que ele estava fora de si, mas ele cai em si. Quando é que alguém cai em si? Quando alguém se arrepende. Quando alguém se arrepende. Agora eu quero dizer para você que talvez você sempre já tenha escutado falar o que significa a palavra arrependimento, lá no grego. Esse original, como foi escrito aqui, é a metanoia. E a metanoia é a mudança de direção. Mas, irmãos, mais do que significado de uma palavra, eu achei interessante que Lucas, ele, quando coloca essa palavra aqui, arrependimento, Jesus profere essa palavra. Ele não estava falando de uma mudança de direção, apenas uma mudança de direção, como você está indo num caminho e você volta àquela direção. Mais do que mudança de direção, a palavra arrependimento, eu gostei muito dessa expressão, que é a expressão mais correta dos evangelhos: pensar de maneira diferente. O que realmente é arrependimento? É isso que nós precisamos reter no nosso coração nessa noite, em que vamos participar dessa Senhor. Arrependimento não é, irmãos, eu dizer assim: olha, eu pequei e eu estou com o meu coração, eu estou triste porque eu pequei, porque eu fui áspero com a minha esposa, ou com a esposa porque eu fiz isso, fiz aquilo. Arrependimento não é só isso. Arrependimento é quando a mente muda. Arrependimento não é só mudar, não é deixar de fazer aquilo que estava fazendo porque alguém viu, alguém descobriu, ou coisa parecida. Isso pode ser remorso. O remorso, meus irmãos, é quando a gente sente a vergonha por alguma coisa. Mas o arrependimento é quando nós sentimos tristeza por aquilo. E ninguém pode sentir tristeza se ele não for confrontado. Eu não posso achar que eu sou pecador se o meu ego for afagado, apreciado. Eu não posso achar que eu preciso de perdão se eu não for confrontado com a palavra. E é por isso que esse jovem ele cai em si. É por isso que quando ele olha os porcos, ele sente o cheiro. Eu fico imaginando aquele menino, aquele jovem sentado lá de fora do chiqueiro, olhando aqueles porcos comendo e desejando comer. Ele fala: peraí, eu estou querendo comer a mesma comida que os porcos comem. Peraí, o que é isso? Aonde eu cheguei? Aonde eu cheguei? Isso é arrependimento, é quando a mente muda. É pensar de maneira diferente, é reconsiderar. Arrependimento não significa somente mudança de direção, é mudar o pensamento. É mudar aquilo que está encalacado na mente, aquilo que está fixado, aquilo que grudou como uma verniz que está lá, que não tira com nada. Mas aquele momento que nós nos damos conta, dizemos: peraí, aonde eu cheguei? Até que ponto eu fui capaz? Até que ponto eu fui capaz de fazer isso? Como eu pude tomar essa decisão na minha vida? Como eu pude deixar que o meu próprio coração me conduzisse assim? Como eu pude me distanciar de Deus dessa maneira? Como eu pude deixar tomar as minhas próprias decisões em vez de obedecer a palavra? Como eu pude? Isso é arrependimento. É quando lá no nosso interior, irmãos, nós sentimos tristeza pelo pecado. Nós não sentimos apenas tristeza porque alguma coisa aconteceu, e porque alguém descobriu, porque alguém vai saber. É quando nós nos entristecemos conosco, e sabemos que nós ferimos o coração do Pai, e sabemos que o Pai está triste conosco. Este momento em que nós começamos a ver, mas olha, eu olhando porco, mas eu não fui criado para olhar porco, eu fui criado para estar na casa do Pai. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou desejando comer. Quando lá eu tinha comida à vontade, lá eu era considerado como filho, lá eu tinha alimento, lá eu tinha tudo. Agora eu estou aqui nessa situação. Irmãos, ele cai em si, porque até então ele estava fora de si. E quem está fora de si não consegue ver, mas acontece um milagre. Exatamente aí quando ele muda o seu pensamento. Quando ele, meus irmãos, aí ele deixa que a sua mente volte para aquilo que realmente tem sentido, tem significado. E o meu desejo
mas eles não vê Jesus Cristo chegar. Isso é um perigo. É um perigo quando nós achamos que está tudo bem. É um perigo quando nós sabemos que o Espírito Santo está nos ministrando ao coração, mas a gente não quer ouvir aquela voz. Porque alguma coisa no nosso coração, no nosso orgulho, na nossa vaidade vai dizer assim: não, mas se você falar, se você ceder, se você fizer, se você admitir, se você concordar. Irmãos, o que me entristece ao estudar o contexto da história é justamente de Israel não perceber aquele menino chegar. Aquele menino era Deus, irmãos. Era Deus. Era Deus que estava chegando na humanidade, rasgando o céu, deixando a sua glória para trás. Não diminuiu-se de Deus, não em continuação de Deus. Mas Deus, meus irmãos, é como um rico se tornar pobre. Isso é uma coisa impensável, uma coisa inadmissível. Deus deixa a sua riqueza para trás e se torna pobre, porque ele se torna homem. Mas ele deixa isso, meus irmãos, ele vem com amor para estar entre nós. Ele vem, ele visita essa terra, ele passeia entre nós, e o mundo não percebe. O mundo não consegue ver, porque aparentemente estava tudo bem. Mas ele chega e ele diz: olha, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele precisa ser estabelecido. E somente com arrependimento nós vamos perceber isso. Somente quando nós olharmos para dentro do nosso coração e começarmos a consertar o que não está bem com Deus, e começarmos, aleluia, a admitir quando o Espírito de Deus ele manifesta em nosso coração o que precisa ser consertado, quando o Espírito de Deus começa a nos induzir a nós mudarmos aquilo que nós não queremos, aquilo que é difícil para nós, porque nós estamos vivendo um tempo assim, nós vamos, Senhor, vai ser difícil. Mas é esse momento, irmãos, é esse momento em que a nossa mente começa a mudar, em que nós começamos a dizer: Senhor, eu não posso continuar convivendo com os porcos, eu não posso continuar perto do chiqueiro, porque eu não fui criado para isso, Senhor. Eu não fui criado porque eu sou filho do dono daquela casa, eu tenho direito, eu sou filho do rei, e eu posso voltar para lá. Isso é mudança de pensamento, isso é admitir no coração que precisa voltar, é cair em si. Esse menino, ele cai em si, ele admite que as coisas não estavam bem. Ele admite que ele precisava de mudança. Irmãos, Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 12, naquele texto que nós bem conhecemos, ele fala as mesmas palavras. Leamos, por gentileza, Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Veja que palavras Paulo, ele diz à igreja, e que é muito importante para nós. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, irmãos, ele fala a mesma coisa. Ele fala, inclusive, que o pensamento tem que mudar de direção. Isso é arrependimento. Se a nossa mente ela não mudar de direção, não há arrependimento. E onde não há arrependimento, meus irmãos, Deus não pode trabalhar. O que seria daquele filho se ele continuasse, meus irmãos, sabendo: olha, eu sou filho do rei, meu pai tem uma grande fazenda, meu pai tem trabalhadores, meu pai tem comércio, meu pai tem muita coisa boa lá, e eu tenho direito a tudo isso, mas eu não vou voltar. Eu vou continuar do jeito que está. Sabe por quê? Porque eu não vou admitir para o pai que eu errei. Eu não vou admitir, não, porque se eu chegar lá, o que meu irmão vai dizer, meu irmão mais velho? Meu irmão vai me zombar, vai rir de mim, vai escarnecer, e o pai, talvez o pai vai me dar um sermão, uma lição de moral. Eu não vou voltar, eu vou continuar do jeito que está. Irmãos, arrependimento não é quando a gente entende o que está errado. Arrependimento é quando a gente entende o que está errado e a gente muda o pensamento. É pensar de maneira diferente, é reconsiderar, é ceder. A palavra metanoia significa isso, ceder, mudar a direção, mas no sentido de ceder, é mudar de lugar. E o filho, ele se arrepende exatamente quando ele considera aquilo, ele pensa, mas ele parte para a atitude. Ele diz, no versículo que nós estamos lendo, capítulo 15, o versículo de número 18 em diante, ele diz assim, Lucas 15, 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Isso é arrependimento. Arrependimento é quando o filho, ele não apenas ele pensa, não é apenas quando ele aceita que as coisas não estão bem, mas quando ele se levanta, ele vai consertar o que tem que ser consertado. Irmãos, esta palavra é uma palavra fiel para os nossos dias, porque nós não podemos viver, irmãos, achando que está bem. Nós não podemos viver achando que
está tudo bem, que Deus está satisfeito. Não estou querendo dizer com isso que nós temos que viver uma vida sempre de, oh, Deus não está satisfeito com um Deus zangado e eu tenho que melhorar. Não é isso. Mas, irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer essa análise. Não é o pastor da igreja que vai julgar a qualidade do teu culto ou a qualidade da tua vida espiritual. Mas eu tenho certeza que aquele que sonda os corações, ele sabe exatamente como nós estamos. E Deus, ele não ministra a palavra, meus irmãos.